A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do Instituto Barak, essa programação diária aprendendo juntos no Ministério Infantil. Todos os dias nós estamos com uma videoaula relevante para você, um material que vai acrescentar o teu conhecimento para melhor desempenhar a tua missão no Ministério Infantil. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja da Criança em Campinas, e essa nossa aula vamos falar um pouquinho sobre escola bíblica infantil e técnicas criativas para memorização de versículos bíblicos. Se você tem dificuldade de memorizar os versículos bíblicos com as crianças e precisa de novas estratégias, essa videoaula vai ajudar. Nós vamos dar dicas que vão ser totalmente relevantes nessa área. Vamos falar o quanto é importante a memorização dos versículos no Ministério Infantil, como nós fazemos essa memorização e estratégias que vão motivar as crianças a aprenderem a palavra de Deus de uma forma cativante. Então, se você tem vontade de aprender técnicas de memorização de versículos, você está no lugar certo. Agradeço a Deus pela tua vida, você que está conosco nessa programação. Lembrando, essa programação é diária. Se você não assistiu às outras videoaulas, é só você aqui no nosso canal em playlist ir lá aprendendo juntos no Ministério Infantil. Você vai encontrar um grande número de aulas voltadas ao Ministério Infantil. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. No final dessa aula, deixa o teu comentário, diga para nós de onde você está nos assistindo. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Papel e caneta do teu lado, peça a Deus direção, vamos orar para que essa aula seja de grande proveito para você. Vamos orar? Pai eterno, Pai santo, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que está nesta aula hoje, Senhor, aprendendo como memorizar a tua palavra com as crianças. Abençoa, dá entendimento, Espírito Santo, abre o nosso conhecimento, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Técnicas de memorização de versículo e dicas criativas para memorizar versículos bíblicos. Dentro do Ministério Infantil, na área do ensino, seja na pregação, na aula da Escola Bíblica Infantil, eu principalmente sempre tenho um versículo bíblico para memorização. A memorização do versículo é muito importante no ensino bíblico para a criança. Nós precisamos entender. Quando você olha lá no Salmo 119, verso 11, o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra de Deus guardada dentro do nosso coração, através da memorização, Deus vai, através da sua palavra, nos orientar para não cometermos erros e não cairmos no pecado. Então, a palavra de Deus, quando está guardada dentro da mente, dentro do coração do cristão, ela se torna uma base sólida para que nós possamos estar firmes na fé. Então, quando nós trabalhamos com crianças, saber memorizar versículos, saber a razão, como fazer de maneira correta, é muito importante. Então, para você, meu irmão, para você, minha irmã, nós precisamos entender que memorizar versículo com as crianças é importante, seja na aula bíblica, seja no momento do sermão infantil. Ponto 1, nós vamos falar o porquê é importante a memorização dos versículos bíblicos. Eu quero citar 3 razões por que é importante memorizar versículos bíblicos com as crianças. Primeira razão, fortalecimento da fé da criança desde cedo. Então, quando a criança desde cedo aprende a memorizar passagens da palavra de Deus, versículos da palavra de Deus, consegue entender o seu sentido, o que a palavra de Deus está falando sobre aquele versículo, e principalmente colocá-lo em prática no seu viver diário, desde pequena a fé dessa criança é fortalecida, porque ela vai ser embasada dentro do conhecimento da palavra de Deus. Então é importante memorizar versículo bíblico com a criança, por quê? Porque a fé da criança é fortalecida desde cedo. Quando a criança ela começa a ter compreensão do que a palavra de Deus ensina, do que a palavra de Deus nos orienta e principalmente praticar aquilo que está aprendendo, a sua fé, a sua base de vida cristã será uma base sólida. Então é importante
importante isso? Porque a memorização de versículo, primeira razão, porque é importante, porque ela solidifica a fé da criança desde cedo com embasamento na palavra de Deus. Segunda coisa que é importante, porque ajuda a tomar decisões certas. Uma coisa importante dentro da palavra de Deus e dentro da vida cristã é compreendermos que a palavra de Deus não é apenas um sermão motivacional, uma palavra motivacional, mas ela é a base para nós tomarmos decisões certas, pautadas na vontade de Deus. Muitas vezes nós vamos fazer algo e muitas vezes a criança precisa aprender isso, que ela vai fazer algo e ela precisa tomar a melhor decisão naquele momento. E qual vai ser a base para a vida cristã das melhores decisões? Aquela que está debaixo da orientação da palavra de Deus. Então é importante memorizar versículo. Por quê? Porque ele vai ajudar a criança a ter uma fé sólida baseada na palavra, vai ajudar a criança nas suas tomadas de decisões da maneira correta, debaixo da vontade de Deus, quando está enquadrado na vontade de Deus, e por fim, vai preparar a criança para os desafios futuros da vida. Nós sabemos que a vida cristã e a vida material não é fácil. Tem momentos que você está em boas situações, mas tem momentos que as situações modificam, as lutas, as dificuldades vêm e você passa por aquele momento de desafio. Então a palavra de Deus, ela nos dá base sólida para nos momentos de luta e dificuldade não desanimarmos, enfrentarmos as situações com coragem. Então a palavra de Deus, quando memorizada, guardada no coração, no momento do vento, no momento da luta, no momento da tempestade, ela vai ser o porto seguro, ela vai ser a âncora que nos vai dar força para não desanimarmos na fé e não desistirmos, mas estarmos confiantes em Deus. Então isso é importante. Então, pastor Rogério, por que é importante memorizar a palavra de Deus desde cedo para a criança? Para que solidifique a fé cristã, a base cristã da criança desde cedo, para que ela ajude a criança a tomar decisões certas na vida, baseada na vontade, na palavra de Deus, para que nos momentos da dificuldade a criança não desanime, mas ela permaneça firme, confiando em Deus, sabendo que Deus pode mudar aquela situação. Gostou desse tópico? Já sabia isso? Isso é novo para você? Deixa aí no teu comentário. Deixa também no comentário da onde você está nos assistindo, porque isso é muito importante para tornar nosso canal relevante no YouTube. Essa aula está te ensinando dicas importantes de como memorizar a palavra de Deus com as crianças. Já aprendemos no primeiro tópico o quanto isso é importante, porque vai dar base sólida para a criança, vai ajudar a criança a tomar decisões corretas na vida adulta e vai ajudar nos momentos de dificuldade a firmar a sua fé para que a criança não venha desanimar. Tranquilo? Ponto 2, vamos lá, ponto 2. Passo a passo para ensinar memorização de versículo para a criança. Muitas pessoas estão começando no Ministério Infantil, outros já estão há algum tempo no Ministério Infantil e falta o conhecimento básico de como fazer as coisas. Eu sei que para você, meu irmão, para você, minha irmã, às vezes falta esse conhecimento de como fazer de uma maneira eficaz, de uma maneira produtiva. Então, quando nós falamos de trabalhar com criança, quanto mais preparado você estiver, melhor isso será. Por isso, o Instituto Barak criou um curso de formação para professores de Ministério Infantil. O nosso curso ele é ideal para quem está começando no Ministério Infantil. Então, se você está começando no Ministério Infantil, ele é muito importante. Pastor, mas eu já estou há algum tempo no Ministério Infantil. Ele também vai te ajudar, porque ele tem coisas importantes para quem já está trabalhando no Ministério de Ensino de Criança. No nosso curso de formação para criança, para professores de criança no Ministério Infantil, você vai aprender o papel do professor no Ministério Infantil, aprender as características comportamentais das crianças nas diferentes faixas etárias e, o mais importante, técnicas de ensino eficaz para o ensino bíblico para a criança. Então, se você tem o desejo de se aperfeiçoar nesse ministério tão importante que é o Ministério do Ensino da Palavra de Deus,
faça esse curso. Esse curso é totalmente online e vai te dar muito conhecimento. Se você se interessou, o WhatsApp 19982352607 e você vai fazer um curso de formação para professores de criança. No ponto 2, nós vamos conversar um pouquinho então ao passo a passo para a memorização do versículo. Primeira coisa, escolher um versículo bíblico. Então, pastor, a Bíblia tem muitos versículos bíblicos, mais de 30.000 versículos bíblicos. Qual é o melhor versículo para mim memorizar com minhas crianças na escola bíblica infantil? Primeiro, um versículo que esteja relacionado com a tua pregação ou com a lição que vai ser ensinada. Então, não é um versículo aleatório. Se eu vou falar de perdão, o versículo deve estar falando de perdão. Se eu vou falar de salvação, o versículo deve estar falando de salvação. Então, o versículo deve estar alinhado com a pregação, com o ensino da palavra de Deus. Então, ele deve também trazer significado para a vida da criança. Algo que dá para ser aplicado. Não adianta eu ensinar para a criança um versículo que vai ensinar como sacrificar um cordeiro lá do Antigo Testamento, se a criança não vai fazer sacrifício de cordeiro. Então não tem relevância. Então o versículo, primeiro, tem de estar relacionado com a lição bíblica ou com o sermão. Segundo, tem de ter relevância para a criança, tem de estar relacionado com o seu dia a dia. Eu vou ensinar um versículo sobre perdão do pecado. Nós estamos em constante falha, nós falhamos sempre. Então esse versículo tem relevância, porque vai me ajudar quando eu falhar, entender que Deus me ama e vai perdoar os meus pecados. Então, primeira coisa, o versículo relacionado à lição bíblica. Segunda coisa, o versículo tem de ter relevância para a criança. E terceira coisa, o versículo deve ser praticável. Eu devo ter como colocar em prática aquilo que eu estou memorizando. Então, a escolha do versículo, você vai guardar esses 3 pontos. Primeiro, qual versículo eu vou escolher? Aquele versículo que está relacionado com a lição bíblica ou com o sermão. Aquele versículo que tem relevância para a vida cristã da criança. E terceiro, que possa ser praticado pela criança. Tranquilo? Ponto 2, memorização. Primeiro passo, escolher o versículo. Faça a leitura do versículo com as crianças. Então, vamos ler o versículo. Depois, você vai trazer alguma técnica para a memorização do versículo. A mais usada nós chamamos de eco. O tio fala e você responde. É legal, essa é muito usada. Então, eu vou ler o versículo e agora eu vou fazer uma técnica para que a criança memorize esse versículo. Outra maneira de memorizar versículo nós chamamos de coreografia. É você criar um gesto ou uma maneira de que a criança faça um gesto no momento da memorização do versículo. Um que eu uso bastante na coreografia é Apocalipse 3:20. Disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e cearei com ele. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Então, esse é um método de coreografia. Disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Então, você vai ler o versículo, depois você vai escolher uma técnica para a memorização desse versículo e, por fim, fazer uma explicação do versículo. Dizer para a criança tomar cuidado, porque muitas vezes a criança memoriza o versículo sem entender o que está memorizando. Então é muito importante você fazer uma explicação. Crianças, em Apocalipse 3:20, Jesus está dizendo que Ele está batendo na porta do teu coração e Ele quer que você preste atenção naquilo que Ele quer falar com você.
Se você abrir o coração para Jesus entrar, ele vai ser o teu amigo e vai ter comunhão com você. Então eu vou fazer a explicação do versículo. E por fim, dizer para a criança como ela vai aplicar. Crianças, quando você errar, quando você se sentir desanimado, pare para orar e buscar a presença de Deus. Abra o teu coração e deixa Jesus falar com você. Então, como fazer a aplicação desse versículo? Legal? Passo a passo para a memorização do versículo. Escolher o versículo, não um versículo porque eu acho bonito, mas um versículo que esteja relacionado com a lição que eu estou ensinando ou o sermão que eu estou pregando, que seja relevante para a criança e possa ser praticado. Vou ler esse versículo, vou escolher uma metodologia para memorizar esse versículo. Após memorizar esse versículo, eu vou fazer a explicação, dizer o que a Bíblia está falando através daquele versículo e ensinar a criança a praticar aquilo que foi ensinado. Ponto 2, cheque. Deixe o comentário. Já sabia disso? É novo para você? Está gostando da aula ou não? Fala para nós também de onde você está nos assistindo, aonde estamos alcançando. Isso é importante para nós. Já deixa o teu like. Gostou? Ou deixa o dislike? Já não gostei. Isso é importante também. Like e dislike. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, vá lá em compartilhar, copie o link, mande essa aula para o máximo de pessoas possíveis, porque é importante para nós tornar nosso canal relevante. Ponto 1, já aprendemos o quanto é importante memorizar versículo. Ponto 2, já aprendemos como fazer essa memorização. Ponto 3, dicas criativas para a memorização do versículo bíblico. Uma coisa importante no Ministério Infantil para você, meu irmão, para você, minha irmã, é investir em conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais estratégia. Quanto mais estratégia, mais fácil de trabalhar com as crianças. Então, conhecer é muito importante. Lembrando, se você quiser fazer o curso de formação para professores do Ministério Infantil online, nossas inscrições estão abertas. WhatsApp 19 98235 2607. Memorização do versículo. Estratégias criativas para a memorização de versículo. Primeiro, musicalização do versículo. Criar uma música com aquele versículo bíblico para memorizar com a criança é algo muito importante. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, verso 1. Pegar esse versículo e fazer dele uma música, criar um ritmo legal, atraente e fazer uma música. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente vai descansar. Salmo 91, versículo 1, vamos memorizar. Então, criar uma música com um versículo é muito importante. Então, a primeira estratégia legal, musicalizar o versículo bíblico. Criar uma música, usar um louvor que você já conhece, ou trazer um ritmo que é novo para você, mas memorizar através da música é muito importante. Dica 1, legal? Já usou? Nunca usou? Vai usar? Deixa aí no comentário. Dica 2, cartazes e recursos visuais. Então, trazer cartazes e recursos visuais é muito importante para a memorização do versículo. Existe uma técnica chamada técnica do varal. Pegue folhas de sulfite, escreve cada parte do versículo, coloca todo embaralhado numa mesa, pega um barbante, coloca duas crianças segurando esse barbante, prendedor, e a criança vai ter de estender o versículo naquele varal. Pegar palavra por palavra, prender com o prendedor no barbante, como se fosse um varal, e formar o versículo bíblico. Isso é muito legal. Outra técnica de memorização de versículo bíblico que é muito legal é a técnica do quebra-cabeça. Escreve partes do versículo em papel e joga esse papel e a criança tem de juntar e formar o versículo numa mesa. Isso também é legal. Então, existem várias técnicas importantes. Então, cartazes
e figuras é importante para a memorização do versículo. Então, musicalizar o versículo, usar cartazes e figura é outra dica importante. Jogos e desafios bíblicos. Então, trazer em forma lúdica de jogos e desafios, versículos bíblicos para memorização das crianças. Selecione 5 versículos bíblicos, traz as crianças, divide em time, e aí você vai falar: o Senhor é meu pastor, e o time A tem de completar: e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Então é importante trazer jogos e desafios nesse momento da memorização do versículo bíblico, também vai ser interessante para as crianças. Outra coisa, gestos e expressões corporais, foi o que eu disse para você, coreografia. Disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Então é outra maneira de memorizar versículo. Outra maneira importante, usar encenação. Então, fazer a montagem de uma encenação sobre o versículo bíblico, as crianças ver a cena e descobrir qual é o versículo bíblico que está sendo encenado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas sem palavra fazer a encenação. Gostou? Essas dicas importantes, você já usa, vai usar. Se ainda não usa, deixa o comentário. Se vai usar, coloca no comentário. Diga para nós de onde você está assistindo. Lembrando, tem uma playlist, procure aí no canal Playlist Aprendendo Juntos no Ministério Infantil, com muitas aulas que vai te ajudar bastante. Muito obrigado pela tua audiência. No final vai aparecer o logo do Instituto Barak. Vai lá e clica no logo para se inscrever. Tem um sininho, clica no sininho para notificação. Toda vez que tiver uma videoaula nova, vai te avisar, o canal vai te avisar. E lembrando, vai em compartilhar, compartilhe essa aula. Se você deseja fazer o curso online de formação para professores no Ministério Infantil, WhatsApp 19982352607. Muito obrigado. Se gostou das dicas, comente, diga se essa aula foi boa ou não. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Vamos orar e agradecer. Pai eterno, Pai santo, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que participou desta aula. Que esse material, Senhor, seja uma bênção para cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quer fazer um curso básico de teologia com especialização no Ministério Infantil? Temos um curso de 18 meses que vai falar sobre teologia básica e especialização no Ministério Infantil. Mais informações no WhatsApp 19982352607 ou aqui embaixo vai estar o nosso contato. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Instituto Barak, abençoando tua vida com conhecimento. A paz do Senhor. Amém.